Pensar, às vezes, dói. Pensar, às vezes, dói. Estamos constantemente a pensar, mas raramente ou nunca nos questionamos sobre o que é um pensamento. De onde é que vem? O que o levou a aparecer? Qual é a sua forma? Se é maioritariamente uma representação verbal, visual ou talvez uma mistura de ambas. Algumas pessoas comparam o ato de pensar com o de respirar, mas eu acho que essa comparação tem uma pequena falha, já que suster a respiração é muito mais fácil do que parar o pensamento. Não penses nisso, diz-te alguém. Não penses num elefante cor-de-rosa. É que pensar faz-nos pensar que o pensar é um ato. Mas na realidade, o pensamento é simplesmente algo que acontece. É um verbo que não precisa de um sujeito. Podemos tomar consciência desta noção naqueles momentos em que queremos pensar, mas apenas conseguimos sentir. Ou quando queremos sentir, mas apenas conseguimos pensar. O esplendor máximo da espécie humana é um produto do pensamento, tal como o mais baixo. Para termos um céu ou um inferno, não precisamos de um Deus, mas sim do pensamento. Sem pensamento existe dor, mas não existe sofrimento. Como o Shunryu Suzuki dizia, logo que observamos algo, tentamos intelectualizar essa mesma coisa. E logo que a intelectualizamos, deixamos de ter o que observámos originalmente. Isto significa que no auditório da mente, cada palavra, expressada pelo holofote interno, junta-se aos nossos sentidos e transforma aquilo que vimos em algo diferente. Por vezes, os pensamentos são tão fortes que a própria percepção sensorial torna-se apenas uma pequena parte da nossa experiência. É como se o general dos pensamentos tivesse lançado uma campanha militar para ocupar o mundo mental. E quando a nossa mente fica cheia de pensamentos, tentamos deixar de pensar, pensando ainda mais, repetindo internamente a frase: não penses mais nisso. É estranho, certo? Estamos a pedir ajuda a um oficial da tropa do pensar e depois acabamos surpreendidos por ficarmos prisioneiros do regime. É verdade que existem alguns revolucionários infiltrados dentro do regime que nos poderão ajudar a escapar. Mas por vezes, até chegarmos a um deles, já perdemos um pouco da nossa sanidade. Outra ilusão, por vezes, é ludibriada pelo pensamento, é achar que se pensarmos mais sobre um determinado problema, iremos atingir a solução. Por vezes, de facto, conseguimos chegar a algum lado, mas o fenómeno da ruminação revela a quantidade de ocasiões onde, ao acharmos que temos de pensar mais sobre algo, estamos essencialmente a dar socos contra uma parede. Com cada soco, existe um desgaste acumulado do punho, e ao aumentarmos a intensidade do soco, aumentamos a probabilidade de fratura. Seria interessante termos uma forma de registar todos os nossos pensamentos durante uma hora para depois podermos reler o que pensámos. A quantidade de repetição, de linhas de lógica fragmentada, o caráter neurótico do guião da nossa cabeça iria desafiar qualquer obra de Kafka. Ainda melhor seria imaginar uma situação onde tivéssemos de vocalizar tudo o que pensámos. O que nos impede de sermos rotulados de loucos é o facto de não externalizarmos tudo o que pensamos. Mas se calhar, se compararmos o guião mental de alguém que é considerado louco com alguém considerado sano, não iríamos conseguir discernir a diferença. Basta termos em atenção a estrutura de pensar comum, onde repetimos para nós próprios algo que temos de fazer. Tenho de ir regar as plantas, ou tenho de ir passear o cão. Mas afinal, estamos a dizer isso a quem? Eu já sei que tenho que ir regar as plantas. Eu já sei que tenho que ir passear o cão. Ao termos estes pensamentos, até parece que temos duas pessoas diferentes na nossa cabeça. Esta é uma ilusão criada pela nossa linguagem, que nos leva a pensar que somos os autores dos nossos pensamentos. Quando nos interrogamos sobre quem é este pensador, dizemos a nós próprios: sou eu. Mas esse eu é apenas mais um pensamento, uma representação de algo intangível. Mais uma vez, esquecemos que um verbo na realidade não precisa de um sujeito. Os pensamentos, de um ponto de vista experiencial, são tão nossos como as nossas percepções visuais, auditivas, tal como tudo o que sentimos num dado momento no tempo. Tal como o resto, os nossos pensamentos são aparições transitórias no plano da consciência. Tudo isso junto, um processo repleto de partes que se integram, é o mundo que nós somos.
Quando alguém me pergunta porque é que eu penso o que eu penso, é muito fácil dar uma justificação. Mas essa justificação, obviamente, vem na forma de um pensamento que surge após o pensamento original e que não contabiliza a complexidade de fatores e processos cognitivos e fisiológicos que na realidade levou à verdadeira causa do meu pensamento original. Caso haja uma aleatoriedade nesse mesmo processo, então mais difícil se torna a justificação. Por outras palavras, e ato em que esse pensamento acontece. Não sei o que irei pensar a seguir. As imagens, as palavras apenas aparecem do vazio, tal como o som nasce do silêncio. No entanto, não importa, nem faria sentido saber com exatidão as causas dos nossos pensamentos, porque podemos sempre acrescentar mais um porquê à nossa pergunta e rapidamente criamos uma regressão infinita. O que procuramos é um modelo que simplifique o fenómeno, mas que preserve a sua complexidade, de forma a conseguirmos retirar o máximo de informação possível. O problema é que através do pensamento, por vezes ignoramos a incerteza fundamental de tudo e a substituímos por uma certeza artificial que toma a forma dos pensamentos catastróficos. Tenho a certeza que vou ficar doente, vou ser despedido, ninguém gosta de mim. Muitas vezes preferimos acreditar no pior cenário possível em vez de investigar a validade do mesmo, porque ficamos desesperados por alcançar alguma reminiscência de certeza. Rejeitar algo, independentemente do quão infernal seja, implica abraçarmos a incerteza outra vez, e por isso ficamos acomodados ao pesadelo que nós próprios criamos. Pode ser extremamente viciante pensar de forma negativa, ser o punidor e o castigado ao mesmo tempo. Tomamos estes pedaços linguísticos como premonições divinas, esquecendo que o modelo que as criou é extremamente limitado. Isto torna-se problemático porque acabamos de construir uma identidade baseada na crença de que somos apenas o que pensamos e que o pensar é o que captura a nossa essência. Se analisarmos esta ideia, podemos detectar alguns problemas. Um deles é: se somos os nossos pensamentos, então quais deles somos? Alguns? Todos? A média todos juntos? O que raio é que isto quer dizer? Isto porque nós temos a tendência natural de considerar que certos pensamentos são mais nossos do que outros, dependendo, muitas vezes, da ideia pré-concebida da pessoa que nos consideramos ser. Alguém como eu nunca pensaria daquela forma. Isto não é o que eu sou, diz um pensamento ao outro. De facto, na generalidade da filosofia ocidental, temos a tendência a definir a essência humana em termos do ato de pensar, da geometria do pensamento. Enquanto, em várias tradições contemplativas do continente asiático, o pensamento é apenas uma parte do todo. O problema da proposta de Descartes do penso logo existo é que dá uma importância desmensurada ao pensamento no que toca à nossa condição existencial. Isto implica que o pensamento, principalmente o verbal, é a prova da nossa existência e que sem o pensar não teríamos outra forma de validar essa condição. Sartre formulou de uma forma algo melhor, dizendo: eu penso, eu sou. Assim retirando que o ser é uma condição a posteriori do pensamento. Ou seja, para ser, temos que pensar. No entanto, em ambos os casos, o que constitui este eu não é devidamente definido. Considerarmos que cada pensamento que temos é da nossa autoria, escrito, pintado, empacotado pelo agente central, é de certa forma, como o filósofo Peter Carruthers argumenta, uma forma de simplificarmos o mundo e as interações sociais que nos rodeiam. Se eu penso, e sei o que penso e porquê, então as pessoas à minha volta também sabem os processos da mente delas. Por isso assim, não tenho de estar constantemente a avaliar se outra pessoa tem noção do que está a pensar e consequentemente dizer. Assim, a minha mente e a dos outros fica mais transparente. A desvantagem deste grau de confiança sobre a mecânica sobre o qual pensamos distorce a percepção entre a causalidade de um evento e a nossa reação perante o mesmo. No campo da psicologia positiva, a literatura revela que muitas vezes o que pensamos que nos irá fazer a pessoa mais feliz à face da Terra, na realidade não irá aumentar lá grande coisa a nossa felicidade. E que existem outras dimensões que não pensamos sobre, que na realidade são feitas da matéria que nos realmente irá tornar seres mais felizes e plenos. No entanto, a única forma de eu conseguir estar a partilhar este vídeo
é porque um coletivo de indivíduos brilhantes conseguiu materializar uma abstração que resultou na tecnologia necessária para a partilha de conteúdo audiovisual. O custo desta capacidade do nosso cérebro é, no entanto, que não conseguimos apenas pensar nas perguntas que queremos responder, mas muitas vezes naquelas que queremos evitar. Qual é o significado da vida? É uma destas perguntas que provavelmente estará presente desde que o pensamento se tornou uma propriedade cognitiva. Mas será que é uma boa pergunta? E mesmo que eu chegue à conclusão de que não é, será que terei a capacidade de a pôr de lado, de forma a pensar em perguntas mais interessantes e construtivas? Ou para entreter a necessidade de ter algum tipo de resposta, devo pelo menos preencher a primeira linha dizendo: o significado da vida é conseguir vivê-la sem precisar de ter algum significado. Sem dúvida, uma grande fonte do sofrimento humano é achar que a vida tem de ser vivida de uma certa forma. Mas quem te disse que a vida tem de ser da forma que tu pensas que tem de ser? O que estamos a viver é um sonho. Poderá não ser o nosso, mas certamente será o de alguém. Será que esse pormenor não deverá ser contabilizado? O que acontece se atingirmos os nossos sonhos? Iremos deixar de pensar sobre como podemos ter mais? Como será experienciar o mundo sem pensar? E com isto não digo através do pensar disfuncional, mas sim vendo o mundo, pondo de lado a linguagem. Como Alan Watts dizia, uma pessoa que está sempre a pensar não tem outra coisa que pensar sem ser os seus próprios pensamentos. Vivemos perdidos no mundo dos símbolos, esquecendo que a palavra mão não é na realidade a nossa mão. E só porque conseguimos definir algo, não quer dizer que a compreendamos. Desta forma, tudo é misterioso, e acordarmos para o mistério que experienciamos é uma boa forma de vivermos uma vida mais examinada. Temos é de atingir um equilíbrio onde não pensamos tanto que perdemos os nossos sentidos. O pensamento, tal como tudo o que tem significância, é valioso precisamente devido à capacidade de alterar o mundo para o bem e para o mal.